Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Papo de Montenegrino. Está começando o 8º episódio desse podcast, que semanalmente traz entrevistas destacando pessoas, histórias e ideias que tenham relação com a principal cidade do Vale do Caí. De uma forma bem leve, nosso objetivo é repercutir assuntos globais, mas sempre com um olhar local. Eu sou o jornalista Cássio Pereira e normalmente eu estou acompanhado da Manuela Petri, também jornalista, mas que está hoje com uma gripe, sinusite atacada, enfim, essas coisas de inverno. Felizmente, nada grave. A nossa gestante só precisa de um pouco de descanso. Ela, inclusive, mandou um recado pra gente. Diz aí, Manu. Oi, amigos. Hoje eu não estou participando do programa por motivos de saúde, mas assim que melhorar eu tô de volta. Beijos. Valeu, Manu. Melhoras, né? O quanto antes. E aqui ao meu lado também, meu brother João Roden, responsável pela parte técnica aqui desse projeto. Ele que é videomaker, também está se especializando em fotografia de produtos, né? Precisando aí só fazer aquele contato, né, João? E também faz parte da coordenação desse podcast. O Papo de Montenegrino é uma iniciativa totalmente independente e se você tem interesse em apoiar e patrocinar esse projeto, pode fazer contato diretamente conosco nas redes sociais. Também aceitamos sugestões de temas e entrevistados para conversarem com a gente aqui no programa. Outro recado super importante é acompanhe a gente lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, @Papo de Montenegrino. Bom, onde e quando tem episódio novo? Vamos lá, sempre nas quintas-feiras, no final da manhã. Normalmente 10 horas, mas já pedimos desculpas por eventuais atrasos. Você pode ouvir sempre o Papo de Montenegrino no Spotify e também no YouTube. Vamos à pauta de hoje? Além de ser forma, design também é função e tem o poder de definir o posicionamento de uma marca. Não apenas por meio de sua identidade visual, mas também proporcionando de diversas maneiras experiências positivas aos clientes que consomem ou interagem com uma empresa, atuando como uma espécie de mensageiro silencioso de propósitos e valores. Neste século, as empresas já não constroem boas reputações apenas com base na qualidade de seus produtos e serviços. A imagem de uma marca tornou-se uma importante medida do seu sucesso. Hoje eu converso com Bruno Lorenz. Ele é designer formado pela Fevale, também mestre em design estratégico pela Unicinos. Bruno é cofundador da Odd Studio e também foi professor de design da Universidade Fevale. Bruno, é um prazer falar contigo. Cara, muito obrigado aí pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. E aí, boa noite, gente. Boa noite, Cássio. Cara, é um prazer. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar sobre design. Essa que é uma das minhas grandes paixões, assim, da minha vida. Que massa. Bruno, falei um pouquinho ali do teu currículo, a tua história, também tem um histórico aí de agências aqui na cidade, né? Uhum. Apesar de jovem, assim, tu já tem um baita caminho, né, como profissional da área. Cara, quais as principais mudanças, assim, tu percebe lá quando tu ingressou na faculdade, lá no primeiro semestre, e no momento que a gente vive agora, né, no estado atual aí do design? Cara, eu tava até tentando me lembrar, assim, eu entrei na faculdade em 2007, 2008, aliás, eu tava lembrando agora que eu recebia no celular a minha aprovação na saída da final da Libertadores, aquela que o Grêmio perdeu, e aí eu cheguei devastado no carro, peguei meu celular e descobri que tinha passado e entrado na faculdade, faz uma vida já, né? E é engraçado, assim, porque eu acho que todas as profissões passaram, né, por uma grande mudança, principalmente quando a gente olha para relacionado à tecnologia, mas eu acho que quando a gente olha para o design, e depois quando eu acabei retornando à Fevale como professor, foi um grande baque, assim, porque praticamente tudo que eu tinha visto, assim, durante a minha jornada de graduação, sofreu algum tipo de impacto quando eu vinha me tornar docente da universidade, assim.
E eu acho que entendo que muito disso se vê ao longo dos anos o papel do design não só como algo, um embelezamento, né, mas algo que tem um olhar estratégico, né, que tem um olhar de longo prazo, que tem um olhar de construção que não se atém só, né, tu comentou da forma e da função, assim, né, que é justamente não se atém só à forma, né, que se atém a todo esse universo de coisas que o design atinge, né, aquilo que o designer pode projetar, né. Antigamente, quando se fala muito se fala nos estudos assim do design que o design sofreu uma espécie de virada semântica, né? O que isso significa? Que o designer passou a entender que ele não projetava só um garfo, uma mesa, uma cadeira, mas ele podia começar a projetar a marca, né? Que é uma coisa que ela tem sua representação física, mas também está muito ligado à questão subjetiva, né? De como ela atende as pessoas, como ela atende certos valores, né? Como se conecta emocionalmente as pessoas, até coisas muito maiores, né? Discursos, formas de ver e enxergar o mundo, né? Então acho que, claro, toda a mudança tecnológica, principalmente dos aparelhos que a gente tem, da própria internet, mudou totalmente a forma como a gente lida com o design, mas especificamente falando como a própria profissão, né, e os profissionais se enxergam nesses contextos, né? Acho que foi o que mais mudou, assim, que mais impactou e que vem mudando ao longo do tempo e que eu pude perceber isso, assim, ao longo da jornada, né? Claro. Bruno, imagino uma mudança perceptível também a quantidade de conteúdo e referências que os designers hoje têm à disposição, né? Blogs, canais, sites, enfim, falando sobre design. Isso é bom ou ruim para o processo de quem cria? Isso pode atrapalhar de alguma forma, assim, esse turbilhão de conteúdo e referências? E aproveitando já na mesma pergunta aí, queria que tu falasse um pouquinho de como é o teu processo de criação. Eu acho que tem dois lados, assim, né? Sempre uma faca de dois gumes, assim. Eu sempre brinco que eu acho excelente, assim, né? A gente começa a ver com a popularização, assim, de todas essas redes, a gente começa a enxergar pessoas de todo lugar do mundo fazendo design, né? Não o que a gente estava acostumado a ver, que era uma coisa do norte do mundo, né? Um design europeu, um design norte-americano, assim, mas a gente começa a ter acesso, né, a referências de lugares que a gente não fazia ideia, seja do Oriente, ou seja, de países que anteriormente a gente, por exemplo, na faculdade nunca olhou para, né? Como, por exemplo, os próprios países do continente africano, assim, né? A gente começa a enxergar e entender que o design feito lá é muito diferente de diversos dos diversos países que compõem o continente, né? Então, isso é excelente, assim, né? Porque abre o mundo, abre um pouco a cabeça e tu começa a ser afetado por outros tipos de referências mesmo que anteriormente a gente não prestava muita atenção, né? Mas, por outra, uma coisa que pessoalmente às vezes eu penso, assim, né? Que a gente vê como tem gente boa no mundo, assim, né? E a gente fica assim, até um pouco perdido. Nossa, onde é que tá o meu lugar aqui, né? A gente percebe, assim, essa enxurrada vem com uma série de coisas, meu Deus, só tem coisa maravilhosa e que ao mesmo tempo te força a tentar aprender todos os dias um pouco para tentar, né, tu ir melhorando, mas também é uma coisa assim, meu Deus, eu nunca vou chegar nesse nível, né? Isso se conecta um pouco assim com essa coisa do processo criativo, que ela com certeza passa, né, por essas referências que a gente vê em Instagram da vida, em blogs, né? Agora outros, sei lá, essas outras mídias mesmo, TikTok da vida, tem um monte de gente que vive, próprios designers que mostram o dia a dia do seu trabalho, né? Ou pequenos, rápidos tutoriais, assim, de coisas que ensinam, assim. Mas eu acho que hoje, assim, ao longo do tempo, eu fui aprendendo também que muitas das referências estão fora dessas redes, assim, né? Tipo, a própria literatura, coisas que não estão exatamente ligadas que a gente pensa assim, né? Tipo, um blog de design, um Instagram de design, mas sei lá, às vezes eu tô lendo
o livro e algo, um objeto que alguém me descreve, né, que o autor escreve naquele livro, me dá algum tipo de inspiração para um projeto que eu estou relacionado, ou que me dá, de alguma forma, uma luz, assim, de que caminho tomar, né? Então, acho que o meu processo criativo está muito ligado a isso, né? A esse tipo de inspiração que, às vezes, tenta fugir um pouco dessas, não sei, desses sites, tipo o Pinterest, né? Primeira coisa, vai pro Pinterest ver referência, né? E daí tu fica, às vezes, meio bitolado naquilo, com a própria... Tu vê assim, isso aqui foi inspirado pelo Pinterest porque parece tudo meio igual, assim, né? Então, é sempre bom dar uma escapada disso, né? Claro. Falando um pouquinho mais, assim, Bruno, sobre o design e a internet, redes sociais, uma ideia que, inclusive, eu e o João, que a gente sempre troca quando a gente está tomando uma ceva aí, é sobre os espaços de criação. Hoje, o que a gente percebe, assim, é de uma galera muito preocupada em agradar o algoritmo, né? E criativamente amarrada, se a gente pode usar esse termo. Tu percebe isso também e não é uma contradição colocar essa galera numa caixinha do algoritmo, não é uma contradição a ideia de liberdade que a gente esperava surgir lá, emergir nas redes sociais? Que essa realidade, né, do algoritmo começou a se tornar muito presente nos últimos anos. Assim, a gente começou a se dar conta, né, que a gente achava muitas vezes que a gente tinha essa liberdade, mas ela que já vinha há muito tempo sendo governada de alguma forma pelo algoritmo, pelas bolhas, né, pelos filtros que ela gera, assim, né? E claro, que nem o próprio, acho que essa própria coisa da estética Pinterest, né, da estética do próprio Instagram, assim, tu começa a perceber uma série de padrões, né, sejam visuais, sejam até mesmo, principalmente de discurso, né, formas de vender, ou argumentos que aparecem nos stories, sei lá, que te impelem, assim, a consumir isso, né, e não só consumir no sentido do consumidor, né, de adquirir um produto, um bem, um serviço, mas também de inspiração mesmo, né, daquilo que tu enxerga do repertório de um designer, né, de alguém que faz design. Então, se essa pessoa fica presa por esse algoritmo de alguma maneira, ela fica muito presa também justamente a essa estética que o próprio algoritmo te faz consumir, né. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante que esse próprio poder do algoritmo às vezes é subvertido, né? Acho que a criatividade está muito também em entender de como eu posso escapar dele, ou o que eu posso fazer para enganar ele de alguma forma, ou indo até além, assim, de começar a explorar maneiras de entender, né, esses algoritmos, a inteligência artificial, que ela pode, como ela pode servir para ajudar a gente a ser mais criativo, né? A gente começa a ver hoje movimentos de sei lá, inteligência artificial que escreve um texto ou que gera logotipos e coisas assim, que também te coloca numa berlinda, né? O que é o meu papel como designer ou mesmo como escritor, assim, né? O que é ser humano, né? A gente achou que a máquina nunca ia chegar nesse campo criativo, né? E ela cada vez mais começa a aparecer nessas áreas, assim, e eu acho que isso também é um convite à reflexão, assim, né? Do que a gente é capaz, o que nos faz humanos, né? O que nos faz seres criativos, assim, né? Então, acho que é sempre um embate que ele nunca é tranquilo, né? Ele sempre chega a algo. Agora é o algoritmo que controla o nosso consumo, as nossas redes, e aí vem um movimento contrário que começa a tentar derrubar ele de alguma forma, né? Então, acho que é natural que isso uma hora aconteça, né? E que essa corda se estique um pouco para a gente comece a explorar e comece a entender a como lidar, assim, com essas barreiras que surgem, né? Com esses novos cenários que emergem, assim, nesse mundo que é tão complexo. Perfeito. Bruno, falando um pouco sobre o entendimento e a visão das marcas, assim, a gente percebeu, né, que algumas marcas só passaram a entender a importância do design, reforçando o brand, né, reforçando a força da marca, após a massificação das redes sociais, né? A gente
também notou esse processo acelerado agora também durante a pandemia, quando muitas marcas entraram de vez na internet, né? Uhum. De que forma o design se torna um aliado para repassar, transparecer esses valores e conceitos que estão ali no dia a dia das marcas? Eu acho que, essencialmente, assim, o design tem muito claro, um viés de projeto, né? Uma coisa de criar, né? De projetar, né? Quando a gente fala em projetar o mundo, é lançar uma coisa para o mundo que ainda não existe, né? Quando a gente fala no projeto, seja ele de uma marca, seja ele de um produto novo ou de um serviço, quando a gente está dizendo que a gente vai projetar ou fazer design, é se lançar para o futuro, assim, né? Então, eu entendo que muito daquilo que o design traz para organizações, né? E aí, quando eu falo de organizações, é não só empresas, pequenas empresas ou multinacionais, mas também a gente enxergar o próprio iniciativas relacionadas a governos, né, ao Estado, de alguma forma, né, a instituir uma política pública, em algum sentido, isso também é, de alguma forma, fazer design, né, eu digo isso porque todos esses projetos, né, sejam elas de marca, sejam de produtos, eles precisam estar centrados no humano, né? Então, eu acho que o design, o olhar dele é sempre para o humano, né? Ele sempre precisa considerar que aquilo que a gente cria, que aquilo que a gente projeta vai ser utilizado por alguém que tem os seus valores, que tem a sua maneira de existir no mundo, né, de alguma forma, seja isso com os seus valores, ou seja mesmo se existe algum tipo de limitação dela, sei lá, às vezes a gente olha assim, tipo, se a gente precisa projetar para alguém que não enxerga bem, né, ou uma marca, como é que as próprias marcas começaram a se dar conta disso agora, né, de acessibilidade, por exemplo, né, como é que elas se comportam nisso, assim, de afetar outros sentidos, né, nesses aspectos. Então, eu acho que muito do design muito da contribuição do design nesse processo nesse olhar para o humano e não só do consumo, mas também de quem produz aquilo, né, das marcas agora se darem conta de que quando elas lançam um produto no mercado, elas precisam saber de onde vem a matéria-prima, quem são as pessoas que produzem, né, aquilo, quais são as condições de trabalho dessas pessoas que produzem esse tipo de serviço, de produto ou serviço, né, então é todo de novo, né, uma complexidade enorme, assim, que começa a aparecer cada vez mais, agora com a pandemia isso foi de uma maneira exacerbada, assim, né, a gente se deu conta na marra, né, de todas essas questões, mas eu entendo que o design é essencial, a essência dele, desse olhar para o humano, é o que faz com que ele se torne tão importante, né, nesse processo. Sim. Bruno, o pessoal que lida mais diretamente aí com o Twitter, né? O pessoal que navega mais nessa rede social, com certeza já deve ter lido ali uma frase de que o Brasil enfrenta várias crises e uma delas é estética, né? Uhum. Eu queria saber se tu concorda assim, com esse pensamento e que crise estética é essa que a gente vive hoje. Esse é um assunto bem delicado, assim, né? Porque quando a gente fala, às vezes, crise estética, isso pode até se parecer algo um pouco elitista, assim, né? De que a gente associa isso de uma maneira, assim, o certo, né? Fora a beleza, isso é belo e isso não é, né? Ou coisa nesse sentido, né? Mas eu concordo um pouco com esse argumento, com esse discurso, assim, da crise estética, porque a gente começa a perceber que muitos, principalmente símbolos, né, a gente lida muito com semiótica, assim, né, com os símbolos que antes significavam certos valores, começaram a ser utilizados para outros tipos de discurso, outros argumentos, né? Isso a gente lida hoje, é sempre um embate, né? Quando a bandeira do Brasil, eu acho que né, o principal símbolo que está no meio dessa discussão, né? De como ela está sendo subvertida e como muitas pessoas já começam a olhar para a própria bandeira, já ter um certo
um certo afeto muito negativo, né? Quando a gente vê, né? Mesmo as cores, né? Já as cores, a nossa paleta de cores da bandeira é um negócio tão lindo, assim, mas começa a afetar a gente de uma forma que está muito ligado não só à estética, né, no sentido daquilo que afeta os nossos sentidos, mas também numa parte na ética, né, nas nossas decisões, naquilo que a gente defende e entende como humano, né, nas nossas relações, assim. Então, eu vejo muito, né, muito desse argumento da coisa da crise estética está ligado a ao que são os valores que estão sendo atribuídos agora, né, valores que já foram, infelizmente, né, eles retornam, assim, né, para uns valores violentos, assim, que retornam para as discussões que a gente achou que tinham ficado, né, no século XX, mas ainda persistem, né, ou voltam com uma nova roupagem, um novo discurso que acaba por né, fazer com que a gente sinta saudade, né, desses símbolos de alguma forma, né? Então acho que é importante, assim, a gente não é banal essa discussão. Eu acho que ela é extremamente importante e relevante, né? A gente associa muito a coisa do visual, é só frescura, mas não, né? Isso afeta muito a maneira como a gente vive a realidade, assim, né? Então, mas é sempre bem delicado, né, essa discussão. Verdade. Saudade de ver uma camiseta do Brasil e pensar só no futebol, né? Exatamente. Ficar só, né? A gente não ter medo de usar uma dessas por ser associada a outro tipo de valor, né? Exatamente. Bruno, eu acho que assim, e claro que eu vou falar uma coisa bem em senso comum, assim, bem geral, mas sempre que a gente fala no profissional de design gráfico, né? Uhum. A gente imagina lá o cara que manja das ferramentas, o software, paleta de cores e tal. Mas eu sempre penso que antes disso tudo, assim, é alguém que precisa se debruçar sobre assuntos críticos, história, ideias, um pouco isso, assim, um pouco do que a gente está fazendo aqui e do que tu está nos explicando, né? Uhum. E já que tu tem uma caminhada aí na academia, qual o papel do professor, assim, na compreensão do design, e mais do que na compreensão, mas também na hora de repassar, né, o que é esse design aí pós essa transformação que tu falou lá atrás, uhum. Esse design aí do século XXI? Eu acho que o papel, né, o papel, né, do docente é essencial, assim. Eu acho que para fazer com que esses alunos, né, o iniciante, né, no mundo do design, e aí a gente fala no design, seja ele independente de que tipo de design esse estudante faz, né, seja ele gráfico, de produto, de serviço ou qualquer outro tipo de design que porventura ele possa se interessar, é ele criar esse repertório, né? Acho que entender que as decisões que ele toma, porque todo o projeto de design ele é uma série de decisões que tu escolhe, né? Tu escolhe o que aparece e o que não aparece, né? No teu projeto, né? Então, por que eu escolho tal cor? Por que eu escolho tal fonte? Quais são as informações que eu coloco ali, né? É sempre uma escolha e essa escolha precisa ser de alguma forma justificada, né? Para que aquilo não se torne é só bonito e tudo bem, né? Que também tem seu valor, mas enfim, eu acho que é sempre é bom a gente refletir sobre o porquê daquelas escolhas, né? E isso também acaba refletindo na maneira, na percepção, né, de que tudo que a gente cria não é neutro, né? Não existe neutralidade. Muito se falava no design na década de 60, assim, uma coisa modernista, de fazer um design universal para todos, um design neutro, que todo mundo possa utilizar, mas que, bem da verdade, esse design não existe, né? Porque não existe neutralidade, é sempre... O design é fazer, né? A escolha projetual é sempre uma escolha ética, estética e política também, por assim dizer, né? Eu sempre dou o exemplo, eu dava esse exemplo para os meus alunos, né, quando eu falava muito disso, né, sobre design, que
muitas das cidades norte-americanas que foram construídas nessa época do modernismo, assim, as pessoas ricas ficavam nos subúrbios, né, um pouco contrário do que é no Brasil, assim, onde as pessoas ricas são mais na parte central da cidade, enfim. Então, os ricos iam para os subúrbios e era muito comum que existia um arquiteto, né, um projetista lá, que ele rebaixou todos os acessos da cidade, assim, né, os viadutos que existiam, que circundavam o centro da cidade, rebaixou eles para que ônibus não passassem embaixo deles, né, ou seja, pessoas pobres não acessassem os subúrbios das cidades, né, ou seja, não, tu pode dizer que isso aqui é só uma construção, né? Esse viaduto é algo neutro, mas na verdade existia algo por trás dele, existia um intuito, né? Daquilo, que ele tivesse aquela forma, né? Então acho que muito do papel do professor está em se dar conta, em falar para os seus alunos, né? Em discutir com eles, né? Que as decisões que essas pessoas tomam, né? Que eles vão tomar, sejam elas uma escolha de fonte, uma escolha de cor, uma escolha de símbolo, né, para simbolizar algo, é extremamente importante, né, porque aquilo está sempre ligado, aquilo existe num contexto, né, existe não existe no vácuo, né, então quando tu escolhe, por exemplo, que tu vai fazer uma madeira, uma mesa com tal madeira, tu precisa se dar conta de onde vem aquela madeira, quem são as pessoas que tiram aquela madeira da natureza, se aquela madeira, de alguma forma, não está afetando comunidades indígenas e assim por diante, né? Então, eu acho que muito dessa discussão, né, do século XX, acho que do design do século XXI, se a gente pode chamar assim, é se dar conta da complexidade, né, do mundo, assim, da complexidade das coisas, né? Não é simplesmente escolher uma cor no Photoshop ou escolher né, escolher qualquer coisa na ferramenta, né? É um pensamento muito além disso, né? Que, claro, a ferramenta é essencial, mas ela nunca vai ser por si só suficiente, né? Pô, Bruno, que legal, cara, que legal esse bate-papo aí, que legal aprender tanto aí contigo sobre esse assunto que é hoje ainda mais presente, né? Quero te agradecer, cara, pela disponibilidade aí. Sei que teu tempo tá curto. Te desejar tudo de bom aí, muita sorte na tua caminhada e, pô, só coisas boas. Cara, valeu pelo convite, muito, muito legal o projeto. Acho que é demais, assim, essa busca, né? Esses novos projetos que estão surgindo na cidade, assim, acho que só valorizam a terrinha, né? Por mais que eu não esteja mais aí, às vezes bate a saudade, né? Mas muito obrigado, cara, pelo convite e todo sucesso aí vocês ao projeto também, ó. Valeu. Beleza. Valeu, Bruno. Grande abraço. E o Bruno, que foi meu colega de ensino fundamental. Isso, João, lá em 1900 e Guaraná de Rolha. Guaraná com rolha. Exatamente, Grande Januário. Lá no Januário, verdade. Valeu, Bruno. Um abraço. Valeu, cara. Vamos lá, então. Antes de encerrar cada programa, temos sempre o Dica Daqui, né? Mas o que é isso, cara? O que é esse Dica Daqui? A Manu e eu, a gente sempre separa uma dica ligada a Montenegro ou a região, né? Pode ser um restaurante que vale a pena conhecer, um projeto social, um perfil para seguir nas redes sociais e por aí vai, né? Coisas nesse sentido. Hoje a Manu não tá aqui, como a gente falou lá no início do programa, né? Tá se recuperando de uma gripe, né? De acordo com ela, não é Covid, ela tem certeza, tá testada, não é Covid. Mas tá lá com gripe, sinusite, essas coisas de inverno, né? Resumindo assim. Mas segue a minha contribuição. Hoje eu quero destacar o projeto Casa da Voz. É um projeto da montenegrina Júlia Kunrad, né? E ela mantém um canal, mantém um perfil no Instagram, né? Além de falar sobre questões como mentoria vocal, aulas de canto, educação vocal. A Júlia também tem realizado algumas lives, né, com convidados super legais lá, né, falando sobre assuntos, cara, muito legais, empoderamento feminino, o poder de cada voz, o lugar de cada voz, entre outros assuntos ali muito legais. Então segue lá no Instagram, se tu quiser saber um pouco mais, @casadavoz.juliakunrad, tudo junto, tá? casadavoz.julia
E o Kunrath eu vou soletrar aqui, né? Kunrath. Tá bom? E assim chegamos ao fim de mais um episódio. E não esqueça, segue a gente lá nas redes sociais, @Papo de Montenegrino. Quinta-feira estamos de volta com mais uma entrevista no Spotify e no YouTube. Valeu, João, e até a próxima. Tchau!